Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que passaram a semana observando o que acontece à nossa volta, às vezes coisas nem tão perto assim, mas todas que afetam o nosso dia a dia, nossa vida e o que elas dizem para nós. Vamos descobrir agora com Manuel Tedin, o economista, Lula Vieira, o publicitário, o consultor Paulo Fraga e o também publicitário Elísio Pires e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Elísio Pires, começo por você. Se ligou em que na semana que passou, Elísio? Vou começar por um assunto relevante, como você acabou de falar. Um assunto relevante. Uma mudança de posição do Lula hoje, no almoço no Itamaraty, né, com o presidente da Romênia. Ele fez uma retificação, ele condenou a violação territorial da Ucrânia. Não falou o nome do país, mas só o fato dele ter feito essa evolução, eu acho que é um fato que merece a nossa atenção, né? E depois eu queria também fazer um registro sobre um tema que dominante hoje, né, que é a insegurança nas escolas. O Flávio Dino, inclusive, revelou hoje 225 prisões na prevenção de ataques às escolas. E eu assisti hoje a íntegra da reunião, excelente reunião, algo como muito tempo que não vejo uma reunião tão proveitosa e tão com debates e com acréscimos como essa, que foi a reunião do Lula, né, com governadores, políticos, ministros, prefeitos, representantes de confederação de prefeitos, Supremo Tribunal Federal. Do lado dele estava sentado, inclusive, de um lado o Alckmin, evidente, e do outro lado estava o Alexandre de Moraes, que revela um certo endosso essas posições que o Alexandre de Moraes tem tomado ultimamente, muito positivas. Então, na realidade, foi uma reunião importantíssima, né? Ele falou, inclusive, o Lula, da rede virtual do mal. Na reunião se dedicou muito ao problema das chamadas redes sociais, que eu também não concordo com essa denominação, o Lula também não, tanto que ele mudou o nome para rede virtual, em vez de rede social, rede virtual do mal. Ele citou, inclusive, o Alexandre de Moraes, e a última frase dele, praticamente a última na reunião, eu acho que vale a pena se registrar. Ele disse o seguinte: nunca antes na história desse país, ele gosta dessa expressão, né? Nunca antes na história desse país houve uma reunião como essa. Ele tem toda a razão. Uma reunião de discussão ampla, com correntes diversas, muito importante essa reunião, né? Eu queria também colocar, como sempre faço, duas boas... Bom, tem também uma notícia importante, que é da SpaceX, né? Ou SpaceX, como se diz aqui na Terra, né? A SpaceX, que está antecipando uma viagem a Marte. Está testando, né? Fazendo um voo do foguete mais poderoso da história dos foguetes na história brasileira internacional. E eu queria também colocar duas boas notícias, né? A primeira delas é que o dólar, até a última vez que eu vi, continua abaixo de 5, né? E a Bolsa continua acima de 106 mil pontos. É uma notícia, para mim, muito, muito boa. E outra boa notícia, que eu acho que vai permitir uma ilustração muito boa nessa fala, que é a bicicleta de rodas quadradas. Você já imaginou que coisa incrível? Você pedalar uma bicicleta com as duas rodas quadradas? É incrível. E tem, inclusive, um vídeo que vai ser colocado aqui já, tem essa impressão, né? Então, essas são as minhas impressões nesse momento. Deixa eu prestar atenção nessa bicicleta de roda quadrada. Meu Deus, não falta mais nada, né? Não, falta. Fazer a bicicleta com roda triangular, porque é um pulo a menos. É verdade. Um salto, né? Ela salta. É um salto a menos. É verdade. Lula Vieira, aproveita que está com a mão na massa, se ligou em quê na semana que passou, Lula? O Elísio me atrapalhou todo, porque tudo que ele estava falando era o que eu tinha pensado. Eu só daria enfoque, daria destaque à movimentação na Bolsa, a queda do valor do dólar,
e que eu acho que é muito importante para a gente não ter um clima de medo e de apreensão no país. Eu acho que isto é alvissareiro para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. E o resto eu estou com o Elísio, tanto nas más quanto nas boas notícias, lembrando sempre que a Michelle e a Janja estão trocando brigas como donas de casas antigas, porque as modernas já não fazem isso, até porque não existe mais dona de casa, que a expressão é antiga e ultrapassada. Mas as duas estão brigando. Você tirou minha cama, você botou sofá, aquela porcaria daquela estampa que você fez na cama, eu dormi no banheiro, aquelas coisas todas que eu acho que não fazem jus a pessoas da importância das duas primeiras, uma ex e uma atual primeira-dama. E eu tenho a maior simpatia pela Janja. Né? Acho que é uma injustiça compará-la. Temos, assina embaixo. Ó, não pode trair a madame, não, hein? A Simone, olha a Simone, eu conto pra sim, ela. não. A Simone está acima de tudo isso, está no coração. Era isso. Não é nem Simone, é Simone. Sim, exatamente. Simone. Bom. Paulo Fraga, e você? Se ligou em que na semana que passou, Paulão? Eu tenho umas coisinhas para compartilhar com os amigos. Eu acho que a gente está navegando na nau dos insensatos, né? Então, tipo assim, o retrocesso, coisas da semana anterior à passada, do saneamento básico, né? Essa questão do Santos Dumont com o aeroporto do Galeão, que não se resolve, é uma insensatez absoluta, né? Essa coisa da viagem do Lula, né? Das posições dele em relação à China e à guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, uma insensatez absoluta e junto dentro dessa questão, a invasão do MST ontem aqui no Brasil, né? E que o governo se posiciona muito mal em relação a isso, né? E passa uma percepção assim muito negativa, em que o Lula era o cara da esquerda, mas ele está com esse discurso, com essa postura e a maneira de reagir a determinados fatos e dados, mostrando um radicalismo de esquerda que não fazia muita parte da história dele no passado, né? E, por fim, a questão da justiça francesa naquele voo da Air France Airbus de 2009, né? 475. E não nos deixa com inveja da justiça brasileira, não, entendeu? Uhum. Ali por mais que eles queiram e colocaram a culpa num jovem e inexperiente piloto que fez uma manobra errada e foi o causador de todo esse desastre, quem contratou esse piloto? Quem botou ele nessa cabine? Quem deu para ele um voo internacional transatlântico, né? A conta não é desse piloto. E esse piloto não reagiu adequadamente de uma informação equivocada que ele recebeu de uma determinada peça que estava com problema, né? A falta de experiência, né? E aí, na realidade, a culpa foram dos passageiros que estavam no avião, né? Se o avião tivesse sem ninguém, não teríamos esse problema, né? Não, estou com você. Eles desviaram a culpa para uma das peças deles. Então, de quem é a responsabilidade? Né? Mas é muito estranho, né? Porque o pitot é um tubo que ele mede a velocidade. Ele tem uma propriedade física que a altitude e o vento não atrapalha a entrada de ar numa velocidade constante, então consegue ver as modificações dessa entrada de ar, mostra a que velocidade você está andando. Com a palavra, o piloto Tedinho. Mas o comandante Tedinho, a sua tripulação. O pitot entupiu. Então, ou é um problema de manutenção, ou é um problema da peça. Então, como que a empresa e a empresa aérea
e a fabricante do avião não tem culpa nenhuma. É. E o cara não estava treinado para resolver. Acho que a maior Sim. tragédia é que tinha um piloto. Dormindo. Eles põem 3 pilotos no avião para voos com mais do que 8 horas, uma coisa assim. O piloto experiente estava dormindo. É. Ninguém foi chamar o cara lá. Quando ele chegou lá, ele viu que o piloto estava levantando o bico do avião, estava aumentando o ângulo de ataque. Quando você faz isso, você diminui ainda mais a velocidade. Ele começou a diminuir, ele não estava tendo a leitura, ele puxou para frente, aí o avião foi diminuindo de velocidade, ele não está percebendo, que você não vê nada à noite, talvez tivesse nuvem, ele bateu com toda a força. Parece que pela caixa preta, você ainda ouve o piloto experiente chegando na cabine e dando uma... Não faça isso, está errado. Ele tinha que manter o ângulo de ataque neutro. Enfim, tragédia. Isso na aviação tem um nomezinho que chama estolar o avião ou qualquer aeronave. Um avião sem Quando você querer. tira a resistência do ar, o que acontece? Ele sobe e dá um chicote para baixo. Faz assim. E desce feito uma bala. Se você faz muito pouquinho, ele só vai diminuindo a velocidade, né? Mas, enfim. Literalmente, ele derrubou o avião. Você pousa estolado, né? Mas lá em cima... Todo mundo pousa estolando, Claro. Só que é um estolo controlado, né? Claro, um ângulo bem menor do que ele deve ter feito, porque daí você, quando encontra a massa do ar, a tendência é subir o nariz mesmo. Triste. Mas não, aproveita aí, está embalado. Você se ligou em que na semana que passou, meu? Olha só, a semana cheia de novidades. A questão que o Lula mencionou do dólar e da Bolsa. Não, tudo bem, a Bolsa deu uma recuperada porque estava, mas hoje a Bolsa ainda está mais barata, um pouquinho mais barata do que estava em março de 2020. Então, a gente está aí com 3 anos de inflação, sendo que inflação grande, na perda, né? Então, a sorte é que tem uma percepção de que o mercado brasileiro está barato, então há uma perspectiva esse ano da Bolsa dar uma retomada, tomara. Pois é, a boa notícia aí é que realmente, como todo mundo reage, o investidor reage por achar que nós estamos com um panorama favorável, é isso que é. E teve, quer dizer, eu acho que o que iniciou isso assim mais perto agora foi que o arcabouço fiscal proposto não é o melhor dos mundos, mas tem alguma coisa, né? Então, estamos dizendo, pelo menos alguma coisa tem aí para mostrar. Foi publicado hoje, eu ainda não li o texto final que vai à votação, vamos ver o que... O mercado não reagiu mal, então, mas também não subiu muito, a Bolsa subiu uma bobagem hoje, sei lá, ponto... Eu acho que quase no 0 a 0, ficou ali. Subiu um pouquinho. É de lado, né? Mas de lado positivo é melhor do que de lado negativo. Sim. Mas subiu um pouquinho, subiu uma merrequinha, 0,14%. Não é nada, mas é alguma coisa. Com certeza. Não é nada mesmo. Né? O dólar aumentou, esteve a 4,90, hoje está a 4,95, sei lá, alguma coisa nessa onda, ainda está bom, mas a perspectiva é, se o arcabouço for bem recebido de fato, é que o real se valorize um pouco mais. Então, é só para diminuir a pressão da inflação, né? Então, é uma coisa boa. Essa coisa do MST que o Paulo falou também me preocupa. Eu só discordo que a atitude do governo podia ser mais forte, mas pelo menos o ministro fez uma declaração contra o Lula, que deveria estar falando, não está falando nada, que é uma vergonha. Mas, desculpe só te interromper um minutinho, já que você está corretamente abordando o tema, é que o Stebli, né, estava na comitiva do Lula na China. Então, o que agrava a responsabilidade do governo, porque o cara do MST é compadre dele no sentido de
companheiro antigo de lutas antigas, entendeu? O Lula de hoje não é aquele mesmo Lula, mas de qualquer maneira, o Stedman fez uma declaração muito forte: vamos invadir mesmo, abrir o vermelho, isso. e não sei o que lá, e o Lula não contrapôs. É isso, esse é o drama. Ele tinha obrigação de falar alguma coisa, né? Mas, enfim. Não é hora desse boquirroto ir para as manchetes, não, porque não é um clima que a gente tenha nada a ganhar. Nada, zero, absolutamente zero. Hoje nem o coitado do poceiro, do futuro ou do candidato a poceiro. Sim, é inviável essa besteira de você entrar só na fazenda. Só atrapalha a vida desse cara. Isso é pura politicagem. Isso. É pura politicagem. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que me disse que o verdadeiro motivo do Santos Dumont estarem barreirando essa coisa de equilibrar o Galeão com o Santos Dumont é que o Santos Dumont é um dos últimos aeroportos da Infraero, né? E dá lucro. Dá muito lucro. 250 milhões para dentro. Eu acho que não é nem operação, acho que é resultado. Então, a Infraero vai fazer tudo para embarrear esse equilíbrio, mas eu acho que tem uma política de resolver. Pois é, mas o que é uma burrice estratégica, entendeu? Não da Infraero. A Infraero não está ligando para o governo. A Infraero, ela administra aquilo que é de interesse da população, e isso não é de interesse da população. A gente gostaria que fosse, né? Pois é. Você sabe que a burocracia particular, isso para qualquer grande empresa, mas a burocracia do Estado mais ainda, ela acaba trabalhando. Isso eu estou falando de grandes empresas, tá? Qualquer empresa muito grande tem isso. A burocracia acaba trabalhando para retroalimentar os seus privilégios. Claro. Né? Claro. Isso e aí é uma coisa, Manuel, é uma coisa criminosa isso. O Rio de Janeiro é a porta do Brasil para o turismo internacional. Claro. 60% dos estrangeiros que vêm ao Brasil, eles vêm para o Rio de Janeiro. É isso mesmo. Nós deixamos o aeroporto internacional no Rio de Janeiro na situação em que está. Não tem nenhuma cidade do mundo com a relevância de turismo que o Rio de Janeiro tem, com o problema de voo que a gente passou a ter, em função de uma política irresponsável dessa moça chamada Infraero, entendeu? Eu acho que ela... Não sei nem o que eu falar dela. Assim, o que parece é que ela não trabalha pelo Brasil, ela trabalha pela própria burocracia dela, né? É isso. Tem a questão... Quem conhece... Fala. Vamos ao Se Liga? Vamos ao Se Liga? Não sem antes saber o que a gente vai ler nos próximos dias, seu Lula. Sem dúvida nenhuma, olha, é uma recomendação entusiástica. É o livro 2041, escrito por dois autores, um com uma pegada bastante científica, bastante pé no chão, e outro um pouco mais visionário. Pelo nome, eles são húngaros, né? Tá aí. Essa é uma grande pergunta. Não, são chineses, meu cara. Sim, não, é que eu não estava vendo aqui. Sei lá o nome eles são chineses. Descubra o futuro nesse best-seller. Esses dois caras, eles fizeram um trabalho muito interessante que reúne ficção com ciência e criaram um livro que você lê com os olhos arregalados. Você vê o mundo que realmente pode acontecer. Não é um chute, não é uma ficção, mas é são hipóteses baseadas em realidade. O livro é excelente. Eu estou na página 10, não deu tempo de ter mais nada, mas já me fiquei para isso. Eu estou lendo um outro livro que eu acho que todo mundo tem que ler, que é a história de como que o Comando Vermelho se fortaleceu no Brasil, com documentos, um livro muito sério e que é assustador, né? Como nós somos imbecis diante do crescimento do Comando Vermelho, diante de como nós estamos cada vez mais chamados cidadãos de bem, como estamos reféns de uma política vazia, estúpida e prejudicial na área de segurança. E ainda vamos ficar gritando, tem que atirar mesmo, tem que invadir, tem que bater, tem que matar, presídio. Agora eles
o pessoal já está mais preocupado, porque estão vendo que não é só para bandido, e a gente está fazendo uma política de segurança pública perigosíssima. E continuamos com essas visões distorcidas. Tem que invadir favela, tem que bater mesmo, tem que deixar morrer de fome, e estamos cada vez pior, e esse país cada vez mais inseguro. Né? Pois bem, Lula, você me apresenta 2041, eu me lembrei de 1984, que nós lemos bem antes disso, né? E estamos tão distante da nossa vida, passamos batido, já faz séculos por 1984, eu espero chegar em 2041. Eu me lembro, e você está falando um ponto, de vez em quando eu me lembro, como eu estou velho, eu me lembro que eu estava em Brasília, quando foi lançado 2001, Odisseia no Espaço, e a gente inaugurou, meu cliente, o maior cinema local, Márcio, e com o filme 2001. E eu me lembro de ter olhado com um sorriso meio incrédulo aquele negócio de televisão telefone com televisãozinha, aquelas coisas todas que hoje minhas netas acham ultrapassadas, para elas é uma coisa mais tranquila. Como um telefone não vê a cara do vovô? Pô, o telefone existe, você vê a cara de quem você está falando. Né? E Lula, 2001 era uma coisa inalcançável para a gente. Estava lá no ponto futuro que a gente julgava que não fosse chegar nele. Era uma odisseia no espaço. Exatamente. E em Brasília, a gente ficava assustado ou impressionado com a telefonia, porque em Brasília você pedia na estação de telefone uma ligação para o Rio de Janeiro. E ficava lá sentado, feito um babaca, e de vez em quando o alto-falante dizia: senhor Vieira, ligação para o Rio, cabine 8. Você ia lá e gritava algumas coisas com o seu interlocutor no Rio de Janeiro. E foi uma fase que, entre as coisas maravilhosas que me aconteceu na vida, eu conheci Elísio Pires Filho, e tivemos a aventura de ser sócios. Verdade, muito bom. Muito animado, animadíssimo. Pois. Isto posto, vamos ao ponto. Elísio, começou a primeira rodada, começa a segunda, se liga em que na semana que chega? Eu estou ligadíssimo na economia azul. A economia azul, para mim, é um momento especial que nós estamos vivendo, ou seja, a importância da água. A gente sempre menosprezou a água como importância. Na realidade, a água é importantíssima. A propósito disso, foi feito o lançamento, essa semana, aqui no Rio, da Blue Rio, que é o uso sustentável dos recursos hídricos, num estado que tem 836 quilômetros de costa, embora seja um estado bem pequenininho. Então, é uma coisa que eu acho muito importante. Várias empresas já se associaram a esse projeto, entre elas a Águas do Rio, por razões óbvias, a Vibra Energia, a Ocean Pact. É uma parceria que o Brasil está fazendo com a Beta e Brasil, que é uma organização internacional. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com o projeto da OCDE, que é Cidades e Regiões para uma Economia Azul. É o título do projeto da OCDE. Então, eu estou realmente dedicado à economia azul, principalmente num estado como o Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Manuel Pedinho, e você? Se liga em que na semana que chega, Manuel? Eu estou muito ligado na Ucrânia, porque tem uma promessa de uma grande ofensiva ucraniana, e alguns dizem da Rússia também, agora na primavera, pode ser a qualquer momento. Um pouco preocupado, mas, enfim, quero ver como isso vai. Estou muito curioso para ver como é que o mercado, eu ainda não li, mas como é que o mercado vai aceitar esse novo arcabouço. Isso é uma coisa importante também. Assim, um pouco mais animado com essa notícia do Elísio, do Lula, voltando atrás e condenando a ocupação territorial da Ucrânia, e já ver se ele enfim. E, apesar disso, ele continua achando que a Ucrânia tem que devolver terra para a Rússia, o que eu acho
Será que ele devolveria uma parte do Rio Grande do Sul do Acre para numa guerra com a Bolívia? Ele Pois é. a parte do Acre? Sim, aliás, ele não ia devolver, ele ia entregar de volta. Nós tomamos aquilo, né? Será que ele, se o Uruguai invadisse o Rio Grande do Sul, ele ia deixar o quê? O Porto do Rio Grande, Pelotas, sei lá, a Lagoa dos Patos para o Uruguai? Quer dizer, uma idiotice. Votei no Lula, não me arrependo, mas está duro de aguentar. Paulo Fraga, e você? Se liga aqui na semana que chega, Paulão. Eu acho que o arcabouço fiscal, dada a relevância que ele representa para o ambiente econômico, né? O jogo está começando agora. Mandaram um texto e tem que ver o que é que vai rolar. Torcer para neguinho não fazer gol contra, entendeu? E a gente ter um produto que efetivamente traga uma contribuição positiva para o ambiente econômico e para o ambiente de negócios, né? E a outra questão eu, um rubro-negro que comecei o ano com uma expectativa espetacular, estou aqui tenso e atento com o que o tal do Sampaoli fará daqui para frente, entendeu? Esse assunto não me agrada ultimamente. Sabe, Manuel, eu estou igual a Coca-Cola, eu tenho emoção para valer, entendeu? Quem diria que a salvação do Flamengo pode ser um Sampaoli? Quem diria? Sentando no colo de um argentino, amigo. Pois que coisa. Lula Vieira, você fecha a rodada aí. Se liga em que na semana que chega, Lula? Eu me ligo em tudo que foi falado aqui, mas eu tenho uma posição particular, um problema particular, que é que eu estou com muita vontade de pegar um voo, ir até São Paulo, de lá para Santos, e botar uma bomba na Vila Belmiro. O que eles estão fazendo com a história dos maiores times do mundo me deixam fora de mim. Eu nunca pensei que eu fosse tão santista assim. Eu nem leio o jornal chega aqui, eu ainda sou assinante de jornal de papel, eu jogo fora o caderno de esporte dos dois, da Folha e do Globo, porque transformar o Santos num timeco do interior, isso é uma vergonha para essa glória do futebol que foi o Santos Futebol Clube. Eu estou muito bravo e o resto eu faço o coro dos meus amigos. Tá bom. Lula Vieira. Deixa eu só lembrar uma coisa, Barbosa. Acaba de morrer Boris Fausto, uma pena, um grande cara. Sim. E outra coisa que eu queria comemorar também, já que abriu um espaço para esse tipo de participação, eu queria comemorar a nossa crescida em audiência. Estamos ficando já muito bem. Eu quero agradecer ao pessoal que perde tempo nos ouvindo. Espero que cresçam. Já que perde tempo nos ouvindo e nos vendo, faz sua inscrição, dá o seu like, seu dislike, manda crítica, sugestão. A gente está aqui para isso, para bater essa bola aí. E felizes, verdade, Lula. Felizes que estamos com cada vez mais amigos que chegam para aqui engrossar o nosso cordão. Cordão do bem, cordão de procurar caminhos para esse Brasil que a gente ama e no qual a gente investe as nossas vidas. Obrigado, Paulo Fraga, consultor, Lula Vieira, publicitário, o economista Manuel Tedim, o também publicitário Elísio Pires, esse time de notáveis que nos honram com esse papo e com esse encontro toda semana. Semana que vem a gente volta com mais coisas. Espero você. Até lá. Tchau, gente. Socorro! Salve, socorro! Beijo em todos. Tchau, tchau. Tchau. Se liga!